Olá, meus amigos, estamos de volta à resolução 1364 do Ministério Público de São Paulo para o concurso de oficial de promotoria. A gente vai começar agora a partir do artigo 7º. No vídeo passado fomos até o artigo 6º. Professor, quantas aulas a gente ainda vai ter? Não sei. Eu faço tudo com muito cuidado. Quem me conhece aqui sabe que eu tenho muito cuidado realmente de trazer os artigos bem detalhados, de forma bem mastigada. Se você quiser, você pode assistir esses vídeos na velocidade acelerada. Eu acho melhor eu tratar de tudo do que eventualmente eu dar aqui um vídeo de 5, 10 minutos para você e cair alguma coisa que eu poderia ter falado e não falei. Então eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, principalmente quando a gente ainda não tem o edital aberto. A gente está gravando essa aula no dia 3 de julho de 2022, então por enquanto ainda não temos o edital do concurso, o que significa que tudo isso aqui que eu estou ensinando por saber que são assuntos muito importantes que podem vir a ser perguntados na prova de oficial de promotoria. E como eu sempre digo, se porventura esses conteúdos não estiverem no edital, você já está estudando para quando você passar. Olha que coisa, né? Então eu já estou aqui te dando um treinamento que a instituição daria para você. Eu mesmo estou dando aqui esse treinamento para você entender o que você vai fazer como oficial de promotoria. E tem aquela coisa, né? Acho que você já ouviu falar isso. Quando você quer muito uma coisa, você deve se imaginar já fazendo aquela coisa. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eu quero que você se imagine como oficial de promotoria, entendendo o que está acontecendo ali no local em que você trabalha, tá bom? Então vamos fazer aqui um vídeo hoje, mais ou menos aí uns 20 minutos, e depois eu continuo sem pressa enquanto eu não sair do edital. Então, da instrução. Você lembra o que é instrução, né? Você que já teve aulas de processo civil, de processo penal, e também do próprio inquérito civil, das resoluções de inquérito civil, você sabe que instrução é a forma como as provas serão trazidas para um procedimento. Então, instrução de um PIC, instrução de um procedimento investigatório criminal, vai trazer o quê? A forma como as provas serão produzidas no procedimento. Tudo bem? Então acho isso bem interessante de eu trazer para você. Então isso é a instrução, é a forma como essas provas serão produzidas. E aí olha só, o artigo 7º começa falando: o membro do MP, observadas as hipóteses de reserva constitucional, vou até colocar para baixo isso aqui que fica mais fácil, né? Então da instrução. O membro do MP, observadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e sem prejuízo de outras providências inerentes é relacionadas à sua atribuição funcional, poderá fazer algumas coisas. Você vai ver que são aqui 10 incisos. Então olha só, o membro do MP, ressalvadas, respeitadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. Professor, que expressão estranha é essa? E sem prejuízo de outras providências que estão relacionadas com a sua função, ele vai fazer algumas coisas. Qual é a observação que eu quero que você tenha aqui já de imediato? Algumas coisas o MP pode fazer e outras coisas apenas podem ser feitas com ordem judicial. É o que se chama, chamamos, né, melhor, de reserva constitucional de jurisdição. Tá? Então, reservada a hipótese de reserva constitucional de jurisdição, ou seja, com exceção de coisas que só podem ser feitas por meio de ordem judicial, o MP pode fazer algumas coisas. Porque veja, a gente está falando aqui do poder de investigação do MP, certo? E aí, o que o artigo quer dizer? E veja, isso aqui foi feito pelo próprio MP, mas é o próprio MP que reconhece que algumas coisas ele, MP, não pode fazer, porque estão reservadas à jurisdição. Professor, você poderia me dar um exemplo de uma coisa que é reservada ao juiz, à jurisdição? Um exemplo é a interceptação telefônica. Então, ó, por exemplo, vou até colocar aqui, como, por exemplo, a interceptação telefônica. Sabe o grampo telefônico? Então, interceptação telefônica.
é uma situação em que o juiz precisa autorizar. Você lembra, né, que lá na Constituição Federal, no artigo 5º, tem um dos incisos diz assim, que é assegurado o sigilo das comunicações, inclusive telefônicas, e este sigilo só pode ser afastado por uma ordem judicial, por uma decisão de um juiz de direito. Então, o que o parágrafo 7º no fundo quer dizer? Ó, MP, você pode fazer tudo, você só não pode fazer o que estiver reservado para um juiz fazer. É só isso, tá bom? Então, a ideia do artigo 7º é exatamente essa, dizer para você, dizer para o promotor de justiça, no caso, que, ó, você pode fazer tudo, você só não pode fazer aquilo que tiver reserva constitucional de jurisdição, ou seja, coisas que só podem ser feitas por ordem judicial. Tá? E a própria indicação dos incisos vai trazer o que é que precisa ter ordem judicial e o que é que não precisa. Professor, preciso decorar? Você vai perceber que eu até coloquei aqui em azul as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. E aqui eu coloquei as duas situações em que isso é possível, tá bom? Eu recomendo que você guarde isso, mas vamos ver os incisos, ó. Então o que o MP pode fazer? Fazer vistorias, fazer ou determinar vistorias, inspeções e quaisquer diligências, inclusive em organizações militares, o que é bem estranho, mas a própria norma diz isso, né? Organizações militares. Então o Ministério Público pode fazer vistorias, inspeções, diligências, então pode ir até lá, ou pode determinar que alguém vá, né, algum servidor vá, para fazer vistoria, inspeções e diligências em organizações, inclusive em organizações militares, o que significa? O MP pode ir até uma prefeitura para fazer uma vistoria, pode ir até um hospital público para fazer uma vistoria, uma inspeção. Imagina que existe uma denúncia de que está havendo um crime dentro de uma prefeitura, por exemplo, crimes de licitação. Aí o promotor de justiça pode ir ou pode determinar que algum servidor vá até a prefeitura para ter acesso, para inspecionar, para saber o que está acontecendo ali. Tá? E quaisquer outras diligências. Por vezes vai tirar uma fotografia, vai buscar um documento e assim por diante. Tá? Além disso, o próprio MP pode requisitar dados, ó, requisitar informações, exames, perícias e documentos de todo mundo que se relaciona à administração pública, direta e indireta, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Muito similar, inclusive, ao que nós já aprendemos na parte do inquérito civil. Então, no PIC, no procedimento investigatório criminal, também o MP pode requisitar informações, exames, perícias e documentos de órgãos públicos. E ele pode fazer isso também com relação a entidades privadas. Então, o que significa que o MP pode requisitar informações e documentos de entidades da administração pública e também para entidades privadas. Pensa que tem lá uma sapataria que está vendendo cola de sapateiro para menores. Isso é um crime, né? E o dono da sapataria não tem um controle sobre pessoas para quem ele vende este produto. Então veja, isso pode configurar um crime. Então o promotor de justiça pode abrir um procedimento investigatório criminal e pode pedir informações para esse dono da sapataria. Olha que coisa louca, né? Inclusive de natureza cadastral, ou seja, também dados, cadastros podem ser de fato requisitados pelo MP. Então o MP pode fazer as vistorias, inclusive em organizações militares, pode solicitar todos os documentos, exames, etc., para administração pública e informações e documentos para entidades privadas. Privadas aqui são particulares, né? Inclusive de natureza cadastral, notificar testemunhas e vítimas e requisitar sua condução coercitiva no caso de ausência injustificada. Claro, né? Só vai conduzir alguém coercitivamente. Coercitivamente você sabe o que é, pegar o cara pelo pescoço e levar ele até a promotoria. Então o MP pode notificar testemunhas e vítimas para comparecer na promotoria sob pena de, se não justificarem, se faltarem de modo injustificado, eles serem conduzidos coercitivamente, sob força, tá? Claro, ressalvadas as prerrogativas legais. Por que ressalvadas as prerrogativas legais? Porque existem alguns que você vai ver, que inclusive vimos também no inquérito civil, que quando são notificados eles podem escolher o dia e a hora que vão depor, né? Então a regra qual é? Que o MP notifica as testemunhas de um crime ou as vítimas deste crime para irem até a promotoria para fazer um depoimento.
dentro do PIC, do Procedimento Investigatório Criminal, que é conduzido pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça. Então, se essa pessoa não for e não justificar o motivo pelo qual ela não vai, isso pode ensejar, pode causar aí uma condução coercitiva. Também, o MP pode acompanhar buscas e apreensões deferidas pela autoridade judiciária. Opa, então aqui me acende um alerta. Por quê? Porque o Ministério Público sozinho não pode fazer busca e apreensão. Olha que coisa louca, ele pode fazer uma vistoria, ele pode ir, por exemplo, lá dentro da prefeitura, ele pode ir lá no hospital, mas ele não pode pegar nenhum documento lá. Essa é a coisa, ele pode depois requisitar isso, ok, mas ele não pode ir lá pegar à força, abrir a gaveta e pegar. Ele pede para que entreguem para ele. E esse requisitar aqui, no fim, é mandar, né? Mas assim, ele ordena que as pessoas entreguem para ele. Agora, ele não pode chegar lá e começar a abrir gaveta, começar a levar o computador para casa. Ele sozinho não pode. Quando a gente estiver falando de buscas e apreensões, a gente está falando de uma situação em que a autoridade judiciária precisa autorizar, precisa deferir. Então, para apreender objetos que tenham relação com o que está sendo investigado no PIC, é necessária ordem judicial, tá? Ordem ou autorização judicial. Isso eu acho muito relevante também. Também uma outra situação que o MP pode fazer é acompanhar cumprimento de mandados de prisão preventiva ou temporária, então prisão preventiva ou temporária, deferidas pelo juiz. A mesma coisa. Quem determina a prisão preventiva ou temporária... Professor, qual a diferença de uma com a outra? Para agora, você não precisa saber muita coisa, você precisa entender apenas que são prisões antes do trânsito em julgado. São prisões que a gente chama de prisões cautelares. A prisão temporária tem prazo, a preventiva não tem prazo, embora ela precise ser revista a cada 90 dias. Mas qual é o ponto? O MP pode acompanhar essas prisões. Então quem determina a prisão preventiva ou temporária é o juiz. O MP pode acompanhar essas prisões, tá? Basicamente isso. Então aqui a gente tem duas situações em que o MP pode fazer, mas desde que haja autorização judicial. Por exemplo, uma questão de prova que poderia estar para você é assim: o MP, durante o PIC, pode realizar busca e apreensão. Está errado. Por quê? Porque a busca e apreensão, ele pode acompanhar essa busca, mas quem vai autorizar que isso aconteça é a autoridade judiciária, é o juiz de direito. O MP pode efetuar o cumprimento de mandado de prisão preventiva. Não, ele vai acompanhar que pessoas façam isso, tá? E esse mandado de prisão preventiva ou temporária precisa ter autorização judicial, precisa haver um decreto judicial, uma decisão judicial para isso, tá bom? Além disso, o MP pode expedir as notificações, intimações, beleza, fazer as oitivas para colheita de informações e esclarecimentos, tranquilo também, porque se o procedimento está correndo dentro da promotoria, ele pode notificar e intimar pessoas para que estejam lá na promotoria, pode fazer as oitivas. O que é oitiva? Oitiva é a pessoa ser ouvida, né? A expressão oitiva tem relação com ouvir alguém, né? Então pode ouvir pessoas ali, testemunhas, vítimas, etc. Isso aqui é interessante, ter acesso, olha a expressão incondicional, a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública. O que isso significa? Todos os bancos de dados públicos ou de serviços públicos podem e devem dar acesso ao Ministério Público. E entenda uma coisa, neste caso não precisa de ordem judicial. Essa é a questão importante. Por quê? Porque você poderia ter uma questão assim: o Ministério Público pode ter acesso aos bancos de dados de caráter público desde que exista ordem judicial. Não, não precisa de ordem judicial. Então todos os bancos de dados, então por exemplo, imagina que o promotor de justiça quer a informação de todo mundo que paga IPTU na prefeitura da sua cidade. Ele tem o direito de ter acesso a essas informações, tá? Então esse é o ponto, tá? Então o promotor de justiça quer saber quantas pessoas estão com o nome na Serasa numa determinada cidade. O
Porque imagina que tem lá um golpe que está sendo investigado pelo PIC e as pessoas não pagaram e foram para o Serasa. Então o promotor pode ter acesso a esse serviço. Então, serviços de relevância pública, tá? Embora possam ser prestados por particulares, mas neste caso, como tem relevância pública, o promotor pode ter acesso. Também o promotor pode requisitar auxílio de força policial. E veja, este auxílio de força policial pode ser para ele fazer as outras coisas. Então imagine que ele vai lá na prefeitura, que é o inciso primeiro, vai fazer uma inspeção lá na prefeitura, ele pode ir com a polícia, não tem problema nenhum, tá? Então ele pode requisitar esta ajuda, tá bom? Parágrafo primeiro, nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo a função pública pode opor ao MP sob qualquer pretexto à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro ou do dado ou do documento que lhe seja fornecido, ressalvadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. De novo veio essa expressão. Qual é a tradução disso aqui? Nenhuma autoridade pode deixar de entregar um documento ao MP dizendo o seguinte: olha, promotor, eu sei que o senhor pode pedir um monte de documentos, mas esses documentos aqui eu não vou poder entregar para o senhor porque isso aqui é sigiloso. Veja, é um negócio louco, né? Por quê? Porque o parágrafo está dizendo o seguinte: ninguém pode dar a desculpa de não entregar um documento ao promotor alegando que esse documento é sigiloso. Então, ó, ninguém pode dar a desculpa de que não está entregando o documento ao MP porque este documento é sigiloso, tá? Aí uma coisa importante: se a informação for sigilosa, o MP vai tratar aquilo também como sigiloso. Acabou, né? Então é aquela coisa: ah, não vou entregar para você não. Pô, que coisa louca, né? Eu lembro quando eu era só atuava como advogado, eu lembro que eu tinha uma situação de uma pessoa que eu fui atender que precisava de um exame muito caro para sua filha, etc. E ela já tinha alguns exames preliminares que ela tinha feito lá na Unicamp. E eram realmente exames muito complexos, etc. E aí o que acontece? Eu pedi pro cara, pro pai da criança, esses documentos. Olha, eu preciso que você me passe os documentos, que eu preciso analisar os documentos para ver qual que eu vou colocar no processo. Aí o cara, o pai da criança, disse o seguinte: não, doutor, eu não vou te dar não, porque o senhor pode perder os documentos. Mas, meu Deus, eu sou seu advogado, como é que eu vou perder o seu documento? Ah, não, porque se perder esse aqui não tem outro, então não vou dar não. Então, veja, foi uma luta para depois conseguir que ele me fornecesse os documentos, né? Porque a pessoa às vezes fica com essa coisa de, ah, não, eu tenho medo de alguém perder, de alguém... Não tem isso, tá? Tem que entregar e acabou. É a mesma coisa no caso do MP. O MP chegou e pediu o documento. Ah, não, promotor, não vou te entregar não, porque isso aqui é um segredo tão grande que eu não vou te entregar. Não pode. A pessoa tem que entregar e o MP, você vai ver mais adiante que o MP é responsável por manter esse sigilo, tá? Essa é a ideia. A única coisa que você precisa aqui ter atenção é que também existem situações que somente podem ser trazidas para as mãos do MP com a reserva constitucional de jurisdição. Por exemplo, a questão de quebra de sigilo bancário, ou a quebra a interceptação telefônica, por exemplo. Então veja só, numa situação como essas, nenhuma autoridade pode deixar de entregar ao MP um documento sob a alegação, sob a desculpa de que aquilo é sigiloso. Ok. Além disso, a única observação que o próprio parágrafo faz é o seguinte, ó: a única coisa que o promotor tem que ter atenção é que aquilo que precisar de ordem judicial, o promotor não vai pedir. Ele vai pedir primeiro ao juiz para que o juiz mande que aquilo seja fornecido. Tá? Então essa é a ideia, claro, me parece bem interessante que você tenha isso em mente. Então, ó, o MP apenas não terá acesso a documentos que só podem ser entregues ou fornecidos por ordem judicial, que é o famoso reserva constitucional de jurisdição. Tá? Então essa é a tradução aqui do parágrafo 1º. Parágrafo 2º, respostas. Como que as requisições vão ser respondidas? Bem tranquilo, ó, as respostas às requisições realizadas pelo MP deverão ser encaminhadas sempre que determinado
em meio informatizado e apresentado em arquivos que possibilitem a migração e informações para os autos sem redigitação. Ou seja, a ideia é que tudo venha numa formatação que dê para copiar e colar e jogar para o procedimento sem precisar redigitar, né? Sem que, por exemplo, o oficial de promotoria tenha que digitar o que está ali. Não, o oficial de promotoria pega tudo aquilo ali, copia, cola e manda para dentro do expediente. Tá? Então, é claro, sempre que determinado vão ser apresentadas em meio que, enfim, em geral são meios eletrônicos, né? Então em meio informatizado, né? Ah, pode ser que haja uma resposta no papel puramente? Sim, claro, não há problemas. O que eu quero que você entenda é que a regra, sempre que, e assim, digo regra, mas assim, o comum é que se determine que isso seja feito por meio informatizado. Então mandar por e-mail, mandar num documento em PDF, colocando online, ou manda num CD, num DVD, num pendrive e assim por diante, tá bom? Então essa é a ideia. Então as respostas são dadas sempre que possível e determinado por meio informatizado. Prazo. Qual é o prazo para atender as requisições? As requisições do MP serão feitas fixando-se prazo razoável de até 10 dias úteis para atendimento, prorrogável mediante solicitação justificada. Então o prazo de 10 dias não é um prazo absoluto, ele pode ser prorrogado se a pessoa pediu isso ao promotor e o promotor autorizou. Tá? Então este prazo de até 10 dias úteis é um prazo interessante, importante, que poderia ser perguntado para você numa prova, mas lembre-se de que esse prazo pode ser prorrogado se a pessoa que vai fornecer a informação disser ao promotor o seguinte: olha, eu não consegui ainda ter acesso, eu estou buscando, peço mais um prazo para que eu consiga trazer isso. Beleza, sem maiores problemas. Tá? Parágrafo 4º, prazo para as notificações. Você lembra que a gente até falou na parte de inquérito civil, e aqui eu repito, que notificar é avisar alguém sobre alguma coisa, para que ela possa, por exemplo, comparecer na promotoria, né? Para prestar um depoimento, trazer um documento, etc. Neste caso, ressalvados os casos de urgência, a notificação devem ser efetivadas com antecedência mínima de 48 horas, respeitadas em qualquer caso as prerrogativas legais pertinentes. O que são as prerrogativas legais pertinentes? Deve-se respeitar o fato de algumas autoridades terem direitos diferenciados para apresentarem suas oitivas, para serem ouvidas, vou até colocar assim. Né? Que a gente vai ver, a gente já viu lá no inquérito civil, né, que são algumas autoridades que estão até aqui, presidente da República, vice, a gente até vai ver. O ponto importante aqui é o seguinte: se for urgente, eu posso abrir mão dessas 48 horas. Eu acho que isso é importante. Se for algo urgente, e claro, isso precisa estar justificado, né? Pode ser feita notificação para comparecer em menos de 48 horas, tá? Mas, de novo, isso precisa estar justificado, tá? Se não for urgente e se não for nada relacionado às autoridades especiais que você já viu no inquérito civil, vou repetir aqui, que são presidente, etc., presidente da República, né? Vou colocar em maiúsculo, presidente da República, etc. Se não for urgente e se não for relacionado às autoridades especiais, o prazo para comparecimento, ou até melhor, né? O prazo para a notificação deve ser para que a pessoa compareça no mínimo em 48 horas. Por que no mínimo, professor? Porque você poderia ter uma pessoa que vai comparecer em 5 dias, né? Então, no mínimo, você tem que dar o espaço de 48 horas. Notifiquei hoje, se não for urgente, eu tenho que dar o espaço de 48 horas para aquela pessoa comparecer, tá? Essa é a ideia.
A notificação deve mencionar o número do procedimento, ok? E no caso de investigado, a faculdade aqui é o direito, a possibilidade. Direito, a possibilidade de se fazer acompanhar por defensor. Defensor e advogado, né? Então, se a gente estiver falando de uma notificação para uma pessoa que está sendo investigada, precisa constar lá o seguinte: olha, senhor João da Silva, o senhor deve comparecer na promotoria no dia tal, etc e tal. Ok. Dentro desta notificação vai constar assim: fica facultado o direito de se fazer acompanhar por advogado. Então, isso precisa estar escrito, tá? Então, isso precisa constar na notificação. Aí, o parágrafo 6º é aquilo que a gente falou das autoridades especiais, ó. Correspondências, notificações, requisições e intimações do MP que tenham como destinatário presidente da República, vice-presidente, membro do Congresso, ministro do STF, ministro de Estado, ministro de Tribunal Superior, ministro de Tribunal de Contas da União, ou chefe de missão diplomática de caráter permanente, governador do Estado, membros do Poder Legislativo e desembargadores. Como que isso vai acontecer? Do mesmo jeito do inquérito civil, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça ou outro órgão do MP que tenham essa atribuição. Então, notificação, requisição, notificações, requisições, etc., para as autoridades especiais devem ser encaminhados pelo Procurador-Geral de Justiça ou outro órgão que receba essa delegação do Procurador-Geral de Justiça. Tá? Então essa é a ideia, tá, meus amigos? Então isso também bem relevante. Tá? Então aqui, as notificações para as autoridades especiais precisam ser encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, o promotor manda para o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça é quem faz essas notificações. E aí, só para a gente terminar aqui o artigo 7º, as autoridades que estão aqui no parágrafo 6º, as autoridades especiais, como eu já disse, podem fixar data, hora e local para que elas sejam ouvidas, se for o caso. Tá? E aí também algo que eu já falei, ó, o membro do MP será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo e de documentos assim classificados. O que isso significa então, meus amigos? Que o promotor pode ter acesso aos documentos, as autoridades públicas, como nós vimos aqui no parágrafo 1º, não podem se recusar a entregar ao MP documentos com a desculpa de que o documento é sigiloso, a não ser que a gente esteja falando de uma situação que precisa de ordem judicial. Aí, claro, a pessoa só vai entregar com a ordem judicial, mas se não for uma situação que precisa de ordem judicial, o que vai acontecer? A pessoa, a autoridade é obrigada a entregar para o promotor de justiça, independentemente se aquilo é sigiloso ou não. Se o MP tiver acesso a alguma coisa sigilosa, ele tem que manter aquele sigilo. Ele tem que tratar aquilo como se fosse sigiloso. Por quê? Porque agora a gente está vendo aqui no parágrafo 8º que ele é responsável pelo uso indevido dessas informações. Ele não pode vazar essas informações para a imprensa, por exemplo. Ele é responsável por isso, inclusive nas hipóteses de sigilo e de documentos que são assim classificados como sigilosos. Tá bom, meus amigos? Então, eu vou parando por aqui. Fico muito agradecido a todo mundo que está aqui no canal. Se você está estudando já com o edital aberto, imagine, estou gravando isso em 3 de julho. Eu não sei quando você estará assistindo isso, né? Espero que você consiga realmente, de fato, assistir todas as aulas. E, claro, faço o convite para você acessar o Base Jurídica, porque lá tem as anotações de aula e isso facilita muito para depois você assistir as aulas com as anotações. Cara, é muito melhor. Você já está com o negócio pronto, tá? Com a aula pronta e com as anotações prontas, e isso ajuda muito na hora da sua prova, na hora do seu estudo com o edital aberto. Se você está assistindo antes de o edital estar aberto, que também é possível, né? O que eu sugiro é que você também entre para o Base Jurídica, o link está logo aqui embaixo, para você ter acesso às minhas anotações, para você ter acesso a questões, para você ter acesso a aulas exclusivas para o concurso de oficial de promotoria. Eu vou dizer um negócio para você que pode parecer uma empáfia da minha parte, pode parecer que eu sou mala, sei lá, qualquer coisa que você pense sobre isso. Mas se você gosta do conteúdo aqui gratuito do YouTube,
eu tenho certeza de que você vai gostar do conteúdo lá do Base Jurídica. Se você não gosta do jeito que eu dou aula, se você não gosta da forma como eu explico, beleza, você não precisa entrar no Base Jurídica. Mas se você gosta, se você acha que a forma como eu explico te ajuda a aprender, te ajuda a fixar, tenha a certeza de que lá no Base Jurídica a gente tem aulas exclusivas que não estarão aqui no YouTube por uma questão proposital mesmo, para incentivar você a estar lá, para você ter acesso às anotações, para você ter acesso a tudo que ainda está sendo produzido por lá. Para quê? Para que você possa passar nessa prova. Então, se você gosta do conteúdo que é trazido aqui gratuitamente, faço isso aqui de todo o meu coração, sempre trouxe aqui conteúdos da mais alta qualidade, tudo que eu sei, eu não escondo nada. Eu não sei se eu sei tudo a respeito de tudo, mas tudo que eu sei, eu trago aqui, palavra por palavra. E eu faço isso lá também, com outros assuntos que também devem estar no seu edital. Então, o que eu sugiro que você faça é que você entre lá no Base Jurídica, o link sempre estará aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!